E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro foi surpreendido nesta semana por uma decisão que promete mudar os rumos do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, anunciou a devolução de 3 pontos ao Fluminense, que haviam sido previamente retirados devido a uma polêmica decisão disciplinar. A medida reacendeu discussões sobre a imparcialidade e a coerência do tribunal, enquanto a torcida tricolor celebra o que considera uma vitória moral e técnica. A perda inicial dos pontos ocorreu após o Fluminense ser julgado por uma suposta escalação irregular em uma partida decisiva. À época, o STJD havia acatado a denúncia de outro clube, apontando que o jogador utilizado estava em situação irregular. A punição foi imediata, com os 3 pontos sendo retirados da tabela, o que deixou o tricolor em uma posição desconfortável na luta pela permanência na Série A. No entanto, o departamento jurídico do Fluminense não se deu por vencido. Os advogados do clube argumentaram que a suposta irregularidade era, na verdade, uma interpretação equivocada do regulamento, apresentando documentos e registros que comprovavam a regularidade do atleta. Após semanas de análises e revisões, o STJD reconsiderou a decisão, devolvendo os pontos ao clube carioca. Para a torcida do Fluminense, a decisão foi comemorada como uma verdadeira vitória fora das 4 linhas. As redes sociais se encheram de mensagens de apoio ao time e de críticas aos rivais que haviam pressionado pela punição. Sempre acreditamos na justiça. Esses 3 pontos representam não apenas um avanço na tabela, mas também o respeito à história do Fluminense, afirmou um torcedor. Por outro lado, a decisão também gerou insatisfação em outras partes. Alguns clubes, principalmente aqueles que estão na mesma zona de disputa, consideraram a devolução dos pontos uma medida incoerente e acusaram o STJD de favorecer um clube tradicional. Isso cria um precedente perigoso para o futebol brasileiro. O regulamento precisa ser claro e respeitado por todos, afirmou o dirigente de um clube rival. A devolução dos pontos não só melhora a posição do Fluminense na tabela, como também dá um novo fôlego à equipe nas rodadas finais do campeonato. Agora, o time volta a depender apenas de si para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. Essa mudança de cenário já impacta diretamente a preparação do elenco, que encara os próximos jogos com renovada motivação. Nos bastidores, a diretoria do Fluminense aproveitou o momento para reforçar seu compromisso com a transparência e a legalidade. Em entrevista coletiva, o presidente do clube declarou que a decisão do STJD foi justa e que o Fluminense seguirá defendendo seus interesses de forma ética. Nunca houve irregularidade. Fomos prejudicados por um erro de interpretação e, felizmente, isso foi corrigido a tempo, afirmou. Especialistas jurídicos também avaliaram a situação e destacaram que o caso expôs lacunas nos regulamentos da competição. Segundo eles, a falta de clareza em algumas regras abre margem para diferentes interpretações, o que frequentemente leva a disputas no tribunal. Esse episódio deve servir como alerta para que as entidades responsáveis revisem o regulamento e evitem situações similares no futuro, analisou um advogado esportivo. A devolução dos pontos reacendeu outra discussão importante, a sobrecarga do STJD em lidar com casos que poderiam ser resolvidos por meio de medidas preventivas. Muitos defendem que um órgão independente de auditoria e supervisão poderia evitar decisões controversas e preservar a credibilidade do campeonato. Dentro de campo, o técnico do Fluminense celebrou a decisão, mas lembrou que o time ainda precisa manter o foco. A devolução dos pontos nos dá mais tranquilidade, mas isso não significa que estamos salvos. Temos que continuar trabalhando duro para conquistar nossas vitórias e alcançar nossos objetivos, afirmou o treinador. Para os jogadores, o impacto foi imediato. Saber que a justiça foi feita nos dá mais motivação. Agora, queremos transformar esse momento em energia positiva para o restante da temporada, declarou um dos líderes do elenco. A decisão do STJD também trouxe à tona debates sobre o uso da tecnologia no futebol.
Alguns especialistas sugerem que ferramentas como o VAR poderiam ser adaptadas para validar questões burocráticas, como a regularidade de inscrições e escalas, minimizando erros humanos e interpretações dúbias. Enquanto o Fluminense comemora o desfecho favorável, a polêmica continua dividindo opiniões entre torcedores e especialistas. Para muitos, a decisão simboliza a luta por justiça e respeito às regras. Para outros, representa um indício de favoritismo no cenário esportivo brasileiro. Independentemente das opiniões, o episódio destaca a importância de uma gestão esportiva mais transparente e eficiente. O futebol brasileiro precisa de soluções que não só promovam a justiça, mas também fortaleçam a credibilidade das competições, garantindo que disputas como essa sejam resolvidas antes de impactar a tabela. Com os 3 pontos de volta, o Fluminense enfrenta o futuro com mais confiança. A história, no entanto, deixa lições para todos os envolvidos no futebol brasileiro, da necessidade de regulamentações mais claras à urgência de decisões mais céleres e imparciais nos tribunais esportivos. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A recente decisão do STJD de devolver 3 pontos ao Fluminense gerou um impacto significativo no cenário do futebol nacional, movimentando não apenas a tabela de classificação, mas também os bastidores da competição. A mudança veio após semanas de debates acalorados e disputas jurídicas, deixando torcedores e dirigentes com opiniões divididas sobre o caso. A perda inicial dos pontos havia colocado o Fluminense em uma posição delicada na tabela, gerando apreensão entre os torcedores. Para muitos, a punição representava uma injustiça, já que o clube alegava possuir todas as documentações necessárias para comprovar a regularidade do jogador envolvido. A devolução dos pontos, portanto, foi vista por grande parte da torcida como uma correção de um erro que jamais deveria ter ocorrido. Os adversários diretos do Fluminense na tabela, no entanto, reagiram com desconfiança. A principal crítica gira em torno do que chamam de falta de previsibilidade nas decisões do STJD, que poderiam, segundo eles, criar precedentes perigosos para futuras disputas esportivas. Não se trata apenas do Fluminense, mas da credibilidade de toda a competição, disse o dirigente de um clube rival, que preferiu não se identificar. Um dos pontos mais discutidos nos bastidores é a inconsistência na aplicação do regulamento. Para muitos especialistas, o caso do Fluminense expôs fragilidades no sistema de fiscalização da competição, que frequentemente resulta em polêmicas evitáveis. O futebol brasileiro precisa de regras claras e decisões mais objetivas. Casos como esse desgastam a imagem do campeonato, comentou um analista esportivo. Dentro do clube, o ambiente é de alívio e renovação. Jogadores e comissão técnica demonstraram satisfação com a decisão e destacaram o impacto positivo na motivação da equipe. O técnico tricolor fez questão de agradecer à torcida pelo apoio incondicional durante as semanas de incerteza. Esses 3 pontos nos dão mais fôlego, mas a luta continua. Vamos usá-los como um impulso para as próximas partidas, declarou. Nas redes sociais, a polêmica também foi tema de intensos debates. Torcedores do Fluminense celebraram o desfecho, enquanto fãs de outros clubes manifestaram indignação com a mudança no cenário da competição. Memes, vídeos e comentários irônicos dominaram a internet, transformando o episódio em um dos mais comentados das últimas semanas no esporte brasileiro. A decisão do STJD trouxe à tona a importância de um planejamento mais robusto por parte dos clubes. Para muitos dirigentes, a atenção aos detalhes burocráticos deve ser tão grande quanto a preparação técnica e tática dos elencos. O futebol é decidido nos gramados, mas também nos bastidores. Esse caso do Fluminense mostra como é essencial estar preparado para todas as frentes, afirmou um ex-presidente de clube. Para o futuro do campeonato, a devolução dos pontos ao Fluminense pode alterar significativamente o equilíbrio da competição. Dependendo dos resultados das próximas rodadas, a decisão pode ser determinante para definir quem permanece na Série A e quem será rebaixado. Essa incerteza promete elevar ainda mais a tensão nos jogos finais da temporada. O STJD, por sua vez, defendeu sua postura ao afirmar que o julgamento foi baseado em provas contundentes apresentadas pelo Fluminense.
Segundo a entidade, a devolução dos pontos não deve ser vista como um privilégio, mas como uma resposta legítima à documentação apresentada. Nosso objetivo é garantir justiça e transparência em todas as nossas decisões, afirmou um representante do tribunal. Apesar do desfecho, o episódio deixou uma lição importante para todos os envolvidos no futebol brasileiro. A necessidade de regulamentações mais claras e a busca por maior eficiência nos processos decisórios são temas que continuam a ecoar nos corredores dos clubes e das entidades responsáveis. O caso do Fluminense será lembrado não apenas como um capítulo marcante do campeonato, mas também como um alerta para a evolução da gestão esportiva no país. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.